E aí galera, tudo ok? Aqui é o professor Daniel Cardoso e nessa aula a gente vai animar o nosso personagem, ok? A gente vai começar a trabalhar com a animação propriamente dita, tá? Para isso, pessoal, a gente vai criar mais uma pastinha aqui dentro de Assets, ok? Clica com o botão direito, Create Folder, vamos chamar aqui Animation. Eu prefiro, como eu já falei para vocês, em inglês, porque um detalhe muito importante é falar que não se acentua, ok, pessoal? Não coloque animação com C cedilha e o A com tio, tá? Porque dá problema na Unity. A Unity não entende acentuação. Como é uma ferramenta no idioma inglês, o idioma inglês não possui acento, então não se deve acentuar. Eu também recomendo não colocar espaço, tá? Apesar que nem sempre dá problema, eu acho que é interessante você não trabalhar com espaço, que pode ser que dê problema, tá? Então, sem espaços e sem acentuações, tá bom? Aí aqui dentro dessa pastinha, a gente vai trabalhar com o que nós chamamos de controle de animação, tá bom? Antes disso, eu vou voltar aqui em Sprites, e aqui no meu Sprite, o que eu preciso? Eu preciso colocar esse Sprite em cena, certo? Eu preciso falar que ele já está na nossa cena. Eu posso muito bem simplesmente arrastar o nosso personagem, ok? Ele já vai estar aqui na cena, só que não é a melhor maneira de se fazer isso, tá bom, galera? A gente pode trabalhar com Game Object Empty, ou seja, vazio. E aí, por esse objeto vazio, a gente consegue vincular o sprite que a gente quer, tá bom? Então eu vou deletar esse sprite aqui e vou criar aqui ó, na hierarquia. Você lembra que a hierarquia são onde estão os nossos objetos da cena, tá bom? Então a gente vai clicar com o botão direito, vai Create Empty, ou seja, a gente vai criar um objeto vazio. E aqui a gente pode renomear, clicando uma vez no nome dele ou clicando com o direito e a opção Rename. A gente vai colocar aqui o nome jogador, que é o nome do nosso jogador mesmo, ok? Aí, aqui vocês podem ver, pessoal, conforme eu criei um objeto vazio, por padrão, o mesmo objeto vazio ele tem parâmetro transform, onde tem a posição, rotação e escala, tá? A gente vai zerar todas essas propriedades, lembrando que tem uma engrenagem aqui, a gente pode reset, ou seja, vai zerar tudo as propriedades dele. Ele está aqui no nosso centro, tá? Ele está, no caso, no centro do mundo da Unity, tá? Não é no centro da câmera. E agora eu vou querer fazer o quê? Vou querer vincular esse sprite a esse Game Object Empty. No caso, ele está vazio, tá? A primeira coisa, eu quero que o sprite apareça na tela, então eu vou ter que adicionar um componente a esse objeto, ok? Então eu venho aqui nesse botão Add Component. Aí aqui eu vou querer o que? Render. Por que render? Porque eu quero renderizar a imagem, eu quero que a imagem apareça na cena. Para isso eu uso o componente render. E como é um sprite, eu vou escolher a opção Sprite Render, ou seja, ele vai renderizar uma sprite. Assim que eu clicar, ele já apareceu aqui para mim. E aí o que eu faço? Ele tem algumas propriedades aqui, tá? O sprite propriamente dito, a cor dele, o material se eu tiver. O que a gente vai precisar mesmo é desse campo aqui, ó. Aqui ele fala nenhum sprite está vinculado. O que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente clicar aqui e arrastar para cá, ou a gente pode clicar nessa bolinha aqui, que ele vai procurar todos os nossos sprites que está na nossa pasta dentro do project, ok? Tudo na pasta assets, ele está procurando os nossos sprites. Então a gente pode escolher qualquer um, tá, pessoal? Não faz diferença nesse momento, tá? Ok? Agora ele já está aqui vinculado ao nosso jogador. Ou seja, o nosso objeto ele já não está tão vazio assim. Agora ele possui uma sprite. Agora ele já aparece na tela esse personagem. Com isso, pessoal, a gente já consegue ver nosso personagem na cena, tá? Deixa eu só habilitar de volta, caso um de vocês está desabilitado igual o meu. Vou voltar a câmera aqui para aparecer na cena, tá bom? E agora eu vou dar uma olhada na guia game, ó, por que ele não está aparecendo. Provavelmente, pessoal, é porque a câmera não está focando ainda o personagem, tá bom? Se eu der uma olhada aqui, ó, até interessante a gente já mudar aqui esse Free Aspect, que seria a resolução, a gente põe 16:9, que seria uma resolução de tela de widescreen, ok? A gente volta aqui, aí o que a gente vai fazer? Para a gente poder visualizar a câmera apontando para o personagem, se a gente tirar, desclicar essa opçãozinha aqui, ó, a gente vai para a opção 3D. E você percebe que a câmera não está ainda pegando o objeto, o nosso personagem. Se você ver aqui, essa aqui é a visão da câmera. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que empurrar um pouco, tá vendo? Só um pouquinho que eu empurrei, ele já apareceu na cena, tá vendo?
Eu não preciso empurrar até o fim, também não faz diferença, tá? Mas o importante é empurrar porque a partir daqui, ó, todo esse quadrante ele vai aparecer na câmera. No caso, está aparecendo o nosso objeto, tá bom? Vou empurrar mais um pouquinho, aí ele fica centralizado. Vou voltar para o meu 2D, tá bom? E aí a gente está vendo, nosso personagem, ele está grande, ele está pequeno. A gente pode fazer duas situações. A gente pode aumentar o jogador por aqui, ou seja, a gente vem no botão de aumentar, tá? Opa, vamos aqui na guia cena. A gente pode aumentar por aqui, porém a nossa imagem ela vai perder qualidade. Então o ideal é que a gente mude o tamanho da visualização da câmera. Então aqui, ó, nossa câmera está com 3. Eu acho que já está um tamanho bom, mas se você quiser mudar, vamos mudar para 5 para você ver como que vai ficar. Tá vendo? Ficou bem pequenininho. Então vamos mudar para 2. Ficou muito grande. Eu acredito que 3 já estava um tamanho bom. E a gente aumenta ou diminui conforme a nossa necessidade. Aqui na guia cena, a gente também tem algumas opções aqui que eu posso falar para vocês. Ó, maximize enquanto joga. Ou seja, se eu clicar nesse botão play aqui, a tela vai estar em tamanho da tela cheia. Por exemplo, ó, eu vou aqui, eu já cliquei, né, em maximize, aí eu venho em play. Aqui que ele faz? Ele dá a tela cheia, ok? É interessante isso aqui para a gente ter uma visão melhor do jogo. Aqui deixar o jogo silencioso, sem áudio, né? Aqui você vê as estatísticas do jogo, o tamanho da tela, o quanto que está consumindo de CPU, o áudio também. É interessante você ver aqui, ver se está o frame, ó, rotação, ó, frame per second, quantos quadros de quadro a quadro, né? A cada 1 milissegundo, tá bom? Isso é interessante. Você pode também tirar os gizmos aqui se você quiser, tá bom? Eu vou tirar essa opção aqui que a princípio não nos interessa. Bem, pessoal, vou deixar a telinha um pouco menor aqui pra gente e deixar assim. O que a gente vai fazer agora? Vai criar um controle de animação. Para isso, a gente vem aqui em Animation, clica com o botão direito, Create Animator Controller, ok? A gente vai dar um nome aqui para ele. Eu coloco o mesmo nome do objeto que ele vai fazer parte de seu controlador, tá? No caso é o jogador. Então eu tenho o objeto jogador e eu tenho o controle de animação chamado jogador, ok? E aí para poder vincular esse carinha aqui ao game objeto chamado jogador, eu preciso criar um outro componente aqui para esse game objeto, ok? Eu venho aqui em Add Component, eu venho em Miscellaneous e aqui eu tenho o Animator. Eu vou clicar nele, ok? Eu posso minimizar aqui para facilitar o entendimento para vocês, tá? E aqui, ó, eu tenho um parâmetro dentro de Animator, Controller, ou seja, eu preciso colocar um controle nesse Animator. É justamente o meu controle que eu acabei de criar, certo? Então, o que eu vou fazer? É o mesmo passo que eu fiz para jogar o sprite no Sprite Render. Ou eu arrasto, ou eu vou na bolinha. No caso, agora eu vou arrastar, porque a outra vez eu fui pela bolinha. Então, eu seguro e vou até lá e jogo. Pronto. Agora o meu jogador, ele tem um animator e tem um controller que é chamado jogador, que é este aqui. Eu posso clicar 2 vezes aqui, tá? Ou eu posso simplesmente clicar no meu Game Object jogador e aí vir na aba Animator, tá? Eu não posso esquecer que ele tem que estar clicado, tá bom, pessoal? Então, pessoal, é aqui, né, que nós vamos fazer os nossos vínculos das animações. Enquanto ele está abaixando, ele não vai poder pular. Ele só pode pular no momento que ele está correndo, entendeu? Então, ó, essa telinha, como eu estou fazendo a gravação das aulas numa resolução menor, para vocês enxergarem mais a tela, então eu vou tirar aqui só para vocês terem uma noção melhor, tá bom? Ó, por padrão, ele vem esses 3 estados aqui, o End State, o Entry e o Exit, ok? Lembrando que você tem que estar clicado aqui no seu objeto, tá? Para poder fazer os vínculos, tá? Então, a animação propriamente dita, a gente vai fazer na aba Animation, tá? Então, eu vou voltar aqui só para vocês terem uma noção, vim aqui, e é aqui que a gente vai jogar as nossas animações. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nessa telinha aqui de Animation é clicar aqui, ó. Aqui tem 2 setinhas. Se você clicar aqui, ele vai dar uma outra opção, Create New Clip. Você vai criar a primeira animação sua, tá? Já dentro da pasta Animation, para ficar bem organizado, tá? A gente vai chamar essa animação de jogador correndo, que vai ser a nossa animação do jogador correndo, ok?
Vamos salvar e pronto. Ele vai ter criado a animação, obviamente não tem nada, mas ele já tem uma primeira opção aqui do jogador correndo, tá? Esse campo aqui é interessante a gente mudar, porque isso aqui é quantos quadros por segundo vai passar a nossa animação. 60 é muito, tá? Vamos colocar um exemplo aqui, 12, e depois a gente vai ver como que está ficando a nossa animação, tá? A gente pode ir mudando conforme a gente achar necessário. O que agora a gente precisa colocar é propriamente os movimentos. Então a gente vem aqui na pastinha Sprites, tá? Como é a nossa animação correndo, a gente pega o nosso personagem correndo, que seria deste aqui até este personagem. A gente pode jogar um por um, ou a gente pode clicar no primeiro, segurar o Shift e clicar no último. E aí ele seleciona todos. Aí simplesmente você arrasta aqui para essa tela. Tá vendo? Pronto, a gente já tem a animação do nosso personagem, tá? Se a gente for na aba Animator, a gente vai ver que a nossa animação já está vinculada e ela está em laranja porque é a animação inicial, tá bom? Se a gente for aqui em Play, a gente vai ver já a nossa animação, tá vendo? Legal? Ah, ela está muito devagar, então vamos fazer um teste, vamos aumentar aqui os nossos frames, vamos por 18, aí a gente dá um Play, aí já está correndo mais, tá vendo? Aí você faz conforme a sua necessidade, tá bom, pessoal? Ou também, pessoal, não só mudar aqui os quadros por segundo, mas a gente pode ajeitar aqui as nossas animações. Ah, eu quero que esse personagem aqui fica mais pra cá, tá vendo? Eu quero que esse aqui fica pra cá. Então a gente pode ajeitar aqui da forma que achar interessante, tá? Eu tô pegando todos de uma vez, mas interessante é eu aumentar aqui e aí eu poder selecionar um a um, tá bom? Tá vendo? Joguei aleatório aqui, vamos ver como que ficou. Ficou muito robótico, né? Mas aí vocês vão trabalhar, tá? Eu vou criar uma maneira interessante aqui de separar e aí eu mostro para vocês na aula, tá? Eu vou aproveitar e criar as outras animações aqui, tá? É na mesma telinha aqui do Animation, eu venho aqui nas duas setinhas aqui e vou criar New Clip na pasta Animation, tá? Pra gente organizar melhor. Vou colocar aqui jogador pulando, ok? Lembrando de selecionar o objeto jogador, tá? Aqui eu vou escolher as animações que ele está pulando, tá? Mesmo esquema. Como é uma sequência, eu seguro o Shift, clico no último. Aí eu vou e arrasto. Ok? E vou fazer isso também criando mais uma animação, ele dentro da pasta Animation, tá? Jogador abaixando. Vou salvar e vou colocar a animação dele abaixando. Pronto, você dá uma olhada aqui em Animator, você vai ver que tem os três, tá bom? Ah, vamos trocar aqui para 12. Vamos trocar aqui também para 12. Tá? Esse aqui tá 18. Vamos colocar 12 também. Depois a gente organiza isso aqui, eu mostro para vocês como que vai ficar a melhor posição, tá? Isso é questão de testes, tá, pessoal? A gente vai fazer um teste até que todos fiquem bem enquadrados, tá? Depois eu mostro para vocês como é que ficou. Aí, pessoal, a gente pode fazer uma pequena adaptação no pulando, porque se eu der um play aqui, ele vai pular muito rápido e vai voltar. Então a gente pode fazer uma adaptação pelo seguinte, ó, eu volto um pouco aqui, eu vou colocar ele em 2 segundos aqui para aparecer. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o último movimento que ele está pulando e vou colocar ele aqui. Ou seja, eu vou pegar esse sprite aqui e arrastar até aqui. O que ele vai fazer? Ele vai, desse tempo aqui até aqui, ele vai ficar com esse mesmo sprite. Então ele vai pular, aqui ele vai ficar parado como se estivesse com os braços abertos e aqui ele vai chegar nesse outro sprite, entendeu? É uma adaptação. Existe um recurso melhor que a gente trabalha com o próprio física, tá? Com componente física, e só que a gente aborda isso em um curso mais avançado, tá bom? Ó, se vocês forem aqui na aba Animator, vocês podem fazer um teste
do jogador pulando. Para fazer isso, como o jogador correndo ele está como padrão, e se eu clicar aqui ele vai executar essa animação, eu venho aqui com o botão direito, jogador pulando, e coloco Set as Layout Default State, ou seja, ele vai deixar esse aqui como o layout padrão. Tá? Então quando eu der um play, ele vai executar essa animação. Dá uma olhada. Olha lá. Aí a animação dele pulando, tá vendo? Ele dá 2 tempinhos e pula, tá vendo? Você pode fazer isso também no abaixando. Você clica com o direito, Set as Layer Default State, ele fica laranja e aí você dá um play, só para testar. E aí você faz os testes das animações, você achar necessário, ah não, essa animação ficou rápida, essa animação ficou devagar, ficou muito esquisito, você faz a adaptação, entendeu? Com isso, pessoal, a gente já criou as nossas 3 animações. Obviamente, elas não estão fazendo união entre uma e outra, tá? Ah, enquanto eu estou correndo, eu posso pular. A gente vai falar isso na próxima aula, tá? A gente vai trabalhar com algumas variáveis que eu comentei com vocês, que são aquelas, se for verdadeiro, faça isso, se não, faça aquilo, entendeu? Só para deixar um pouco melhor a animação do jogador abaixando, eu vou vir aqui, ó. E eu vou falar que assim que ele acabar de abaixar, ele vai ter que vai ter que levantar, certo? Então eu uso um sprite aqui onde ele está correndo, porque assim que ele parar de abaixar, ele vai voltar a correr, certo? Então eu jogo aqui ele um pouco aqui, tá? Posso até fazer um teste e ver como é que vai ficar. Deixa eu ver se o abaixando tá aqui, tá? Então deixa eu ver, ó. Ele tá vendo? É lógico que está bem rápido, mas vai ficar interessante na hora que a gente estiver mostrando propriamente no jogo, tá? Eu posso até fazer ele colocar mais um aqui, ó, deixar ele mais longe, porque conforme ele abaixa, ó, aí, tá vendo? Ele fica em pezinho. Mas a gente vai adaptando isso conforme o nosso jogo vai evoluindo, tá bom, pessoal? Bem, eu vou ficando por aqui. A próxima aula a gente vai fazer as animações uma trabalharem junto com as outras, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando. Um grande abraço e até a próxima.